Título 3. Da prática de ato infracional. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Capítulo 2. Dos direitos individuais. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Artigo 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Capítulo 3. Das garantias processuais. Artigo 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Artigo 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Inciso 1. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Inciso 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Inciso 3. Defesa técnica por advogado. Inciso 4. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei. Inciso 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Inciso 6. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Capítulo 4. Das medidas socioeducativas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Obrigação de reparar o dano. Inciso 3. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 4. Liberdade assistida. Inciso 5. Inserção em regime de semiliberdade. Inciso 6. Internação em estabelecimento educacional. Inciso 7. Qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 a 6. Parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Parágrafo 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Parágrafo 3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. Artigo 113.
Aplica-se a este capítulo o disposto nos artigos 99 e 100. Artigo 114. A imposição das medidas previstas nos incisos 2 a 6 do artigo 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do artigo 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Seção 2. Da advertência. Artigo 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Seção 3. Da obrigação de reparar o dano. Artigo 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Seção 4. Da prestação de serviços à comunidade. Artigo 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho. Seção 5. Da liberdade assistida. Artigo 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1º. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Artigo 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. Inciso 1. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Inciso 2. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Inciso 3. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Inciso 4. Apresentar relatório do caso. Seção 6. Do regime de semiliberdade. Artigo 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Parágrafo 1º. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. Seção 7. Da internação. Artigo 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Parágrafo 2º.
A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos. Parágrafo 4º. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Parágrafo 5º. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Parágrafo 6º. Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 7º. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: Inciso 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Inciso 3. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Parágrafo 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso 3 deste artigo não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. Artigo 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Artigo 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes. Inciso 1. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público. Inciso 2. Peticionar diretamente a qualquer autoridade. Inciso 3. Avistar-se reservadamente com seu defensor. Inciso 4. Ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada. Inciso 5. Ser tratado com respeito e dignidade. Inciso 6. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. Inciso 7. Receber visitas, ao menos, semanalmente. Inciso 8. Corresponder-se com seus familiares e amigos. Inciso 9. Ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. Inciso 10. Habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. Inciso 11. Receber escolarização e profissionalização. Inciso 12. Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. Inciso 13. Ter acesso aos meios de comunicação social. Inciso 14. Receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje. Inciso 15. Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade. Inciso 16. Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Parágrafo 1º. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Artigo 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. Capítulo 5. Da remissão. Artigo 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional,
o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Artigo 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação. Artigo 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público.